Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Bom estar aqui nessa manhã. A pastora Néa não está. Para a semana ela já está. Amém? Mas bom é estar dando a primícia ao Senhor, como já foi dito. E bom é louvar ao Senhor. Diga para seu irmão, você escolheu a melhor parte. É adorar ao Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Êxodo capítulo 14. Eu sei que Deus está me direcionando em um tempo onde Ele está dizendo que nós não podemos parar. É um tempo de avançar. É um tempo de alcançar coisas gloriosas. Mas para isso vai ter situações no caminho que eu e você precisa vencer. Vai ter coisas no nosso caminho que eu e você precisa estar com os nossos olhos totalmente naquele que nos chamou. Porque senão vai ficar no meio do caminho. Amém? Está no capítulo 14, vamos ler o verso... Vamos a partir do verso 12. Que diz assim: não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estai quieto, e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornará a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E o 15 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Diga para seu próximo, o projeto é você marchar na presença do Senhor. Não desista, marche. Aleluia, Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor. Espírito Santo, eu sei que aqui é a tua casa, Pai. E quando chegou o primeiro, o Senhor já se fez presente, Pai. E o Senhor contempla o coração de cada um do teu povo que está aqui nesta manhã. O que cada um vieram buscar, Senhor. Que nesta manhã eles consigam alcançar. Às vezes, Senhor, o que nós desejamos não é aquilo que está no teu coração para nós, Pai. Mas o que nós precisamos nesta manhã, libera para nós e que o seu nome seja glorificado neste lugar. Amém? Senta glorificando ao Senhor. Aleluia. Aqui nós vemos Deus chamando Moisés para um grande avivamento. E aqui nós vamos ver a história de Moisés. Para a gente chegar neste capítulo, a gente tem que voltar todo para entendermos a história de Moisés. No contexto que Moisés foi inserido, de como Moisés foi nascido e até quando Moisés foi para o deserto. E até chegar neste lugar para que Deus começasse a manifestar a glória dele no meio do seu povo. E aqui a gente vai ver Moisés sendo colocado, nasceu sendo colocado, todo mundo já sabe dessa história, em um cesto, todo coberto de junco, e foi colocado no rio Nilo. Ali a filha de Faraó encontrou ele, e ali ele foi criado dentro do palácio para ser seu sucessor do Faraó. Mas ali se passaram 40 anos, Moisés indo naquela cidade, trabalhando naquele lugar, sendo preparado, instruindo tudo aquilo no Egito, porque quando Deus começa a liberar para você estar naquele lugar, Ele vai te completar de tudo, Ele vai te instruir de tudo, para até você chegar no lugar que Ele desejou. E ali Moisés ficou completo, 40 anos dentro daquele palácio, sendo instruído de tudo. Até
que chega o momento de que Moisés vê uma briga entre um judeu e um egípcio, o sangue sempre vai falar mais alto. Por mais que eu e você não entenda, qualquer pessoa pode estar falando dos nossos, a gente pode falar dos nossos irmãos, mas quando você vê outra pessoa falando, o sangue ferve e quer defender. Assim foi Moisés, da linhagem dele. A linhagem de Moisés era judeu, era do povo de Israel. Ele não participava, ele não fazia parte daquela linhagem. Ele foi inserido para um propósito de Deus. Entende? Ele foi inserido para um propósito de Deus. E o propósito de Deus ia chegar. Pode até estar demorando, mas vai chegar. Pode até estar pensando que não vai acontecer, mas vai acontecer. Porque Moisés, até chegar, ele ficou 40 anos vivendo naquele lugar. Quando ele viu aquela situação, aquela briga, ele foi para defender o seu irmão e aí matou o egípcio. Mas ele sabia da lei dali, que se alguém matasse um egípcio, a sentença era morte. O que é que Moisés faz? O dever agora, a única coisa que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer, é fugir. É fugir. Fugir de onde? Da vista de Faraó, dos soldados, fugir. E ele vai fugir para onde, irmãos? Para o deserto. E no deserto ali ele vai passar 40 anos. 40 anos no deserto. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor com uma bagagem tão pesada do Egito e quer que Deus faça um milagre da noite para o dia. Aleluia. Mas aí há um tempo determinado para que Deus venha tirar, trabalhar dentro de nós, de dentro para fora. E o exterior também, porque se a gente olhasse para Moisés, o povo do egípcio só era todo pintado, tinha roupagem, tinha aquela roupagem do egípcio, todo pintado. Aí o Senhor diz, essa não é a sua linhagem. Esse não é o contexto que eu te chamei. Você vai passar um tempo no deserto para eu desfigurar você todo. Para eu tirar toda a roupagem, tudo aquilo que você adquiriu no deserto. Porque o que você adquiriu no deserto, na minha presença, não tem serventia nenhuma. Aleluia. E ali Deus começa a trabalhar. Moisés vai para o deserto. No deserto ele encontra a esposa dele, que vai ser no futuro, vai ser a esposa dele, a Zípora. E Zípora era pastora, estava pastoreando as suas ovelhas. E ali ela trabalhando, viu aquele homem, levou para sua casa. Eu estou correndo para chegar cá. E ali ele colocou, ela levou para sua casa, apresentou ao seu pai Jetro, que era também um pastor de ovelhas, respeitado naquela terra de Midian. E ali ele começou a trabalhar como um pastor de ovelhas. Deus tirou Moisés do contexto do Egito para levar para o deserto, para ensinar a Moisés como trabalhar com ovelhas. Não se trabalhar com ovelhas não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Você tem que ser ensinado, porque ovelhas é sensível, ovelha tem um modo de falar, ovelha tem um modo de guiar. E Moisés não sabia nada disso. E ele precisou passar pelo deserto, pela escola deserto. E ninguém chega ao lugar que Deus já determinou sem passar pela escola deserto. Oh, aleluia! A escola deserto vai lhe fazer você ficar forte. Vai lhe fazer ter estratégia para você chegar ao lugar determinado. Até então, Moisés não sabia qual era o que Deus queria com ele, nem ele sabia, só ouvia falar de Deus. Ele nunca teve aquela experiência com Deus, porque ele viveu desde quando nasceu
Nasceu com 3 meses, teve que ser colocado no jugo naquele rio Nilo e ser entregue para o Egito para não morrer. Então Moisés nunca sabia, eu só ouvia falar do que Deus tinha feito com aquele povo, mas até então ele nunca teve a experiência. Mas no deserto, Deus leva o seu povo para o deserto para você ficar sensível à voz dele, para você ter experiência com ele, para ele se revelar a nós, porque é no deserto que nós ficamos sensíveis e buscamos mais ao Senhor. E ali Moisés foi um dia, saiu da sua casa, foi pastorear. E quando ele está pastoreando, ele chegou em um lugar. E nesse lugar que ele conheceu a voz de Deus. Nesse lugar ele viu e começou a ouvir a voz de Deus. Ele estava naquele lugar, daqui a pouco, ele escutou, ele ouviu uma chama em uma sarça ardente. Quem é eu e você que vai ver uma árvore queimando, um fogo impetuoso, e você não vê ela se desmanchando em cinzas? Aí você vai ver. Quando Moisés quer olhar para trás, Deus disse: não olhe. Não olhe. Primeiro, tire a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está não era santo, mas com a minha presença se tornou santo. Não era santo não, mas com a minha presença se tornou santo. Este lugar, o Senhor estar aqui, este lugar é santificado, porque Ele está passeando no nosso meio. Aí Ele disse: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E Deus ali começa a se revelar a Moisés. Vamos lá para o capítulo 3. Deus começa a se revelar a Moisés de uma forma gloriosa que Moisés nunca viu. Tinha escutado a voz de Deus. E ali o Senhor está dizendo para Moisés. Aqui vamos ler o verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, meio a uma sarça. E olhou, e eis que era a sarça ardente no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virei para lá e verei. Uma grande visão, olha, uma grande visão. Vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus, e a ele ao meio a sarça, e disse: Moisés, Moisés. Moisés não conhecia a voz de Deus, mas disse: eis-me aqui. Aleluia. Disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus. Olha, aqui Deus começa a se revelar a Moisés, porque Moisés não conhecia a Deus. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aleluia. Aqui Deus começou a se revelar. Aí no 7 disse: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores. Aqui a gente vai entender que Deus começou a se revelar para Moisés naquele lugar, dizendo: olha, você saiu do Egito, foi para o deserto, mas tem um propósito. O deserto chegou ao final para você. Eu te preparei todinho para ter
algo importante para você é libertar o meu povo que está lá escravizado. Você não foi para ir para aprender a ser pastorear. Você aprendeu tudo, agora você vai pastorear gente, o meu povo, que eu te preparei. Você está completo, você já está preparado para a minha chamada que eu te formei. É nesse momento aqui, e Deus começa a dizer: olha, eu tenho escutado lá no Egito, eu tenho escutado o clamor do meu povo. Vamos parar aqui. Deus tinha 400 anos que não falava com o povo. Deus tinha 400 anos calado. Mas a gente vai entender que Deus não desamparou o povo. Deus estava calado, sem falar, mas a todo momento estava cuidando do seu povo. E às vezes a gente pensa, porque Deus está calado, Deus se esqueceu de nós. Eu quero lhe dizer que mesmo Deus calado, Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família. Ele estava 400 anos calado, sem falar, mas chegou para falar com quem? Com Moisés. Aquele que estava sendo perseguido, tinha um edito para a vida de Moisés, morte. Ele saiu corrido, mas todas as vezes que tem morte para você, que o inimigo libera morte para você, nos céus Deus está dizendo: eu tenho algo grande para a sua vida. Eu tenho algo grande preparado. Aleluia. E aqui a gente vai ver, quando Deus começa a se revelar para Moisés: olha, eu te chamei. Sabe por quê? Porque o meu povo está lá, sendo escravizado, amassando barro para Faraó, sendo açoitado, comendo cebola e pepino. Mas eu quero dizer, o entendimento aqui é que quanto mais Faraó batia no povo hebreu, aleluia, mais ele crescia, mais ele prosperava. Quanto mais te bate, quanto mais te persegue, mais o Senhor vai fazer você forte, mais você vai crescer, mais você vai chegar ao lugar que Ele já determinou para você. Aleluia. Mas aqui Ele está dizendo: volte agora. Eu escutei o clamor, o meu povo está sendo massacrado, mas agora eu te chamei para ser o libertador do meu povo. Chegou o momento, mas Moisés começa a falar, questionar com Deus. Ele disse: você vai até a Faraó e vai dizer a ele para liberar o meu povo. Ele disse: mas Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado. Ele disse: já preparei seu irmão Arão. Vai junto, você vai se encontrar com ele no meio do deserto e ele já está instruído de tudo. Deus, quando manda, Deus prepara tudo. Ele nunca manda você desamparado. Nunca. E aqui a gente vai ver a história. Aí o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus, quando se revela para Moisés e a gente está vendo tudo, Ele diz: você vai até a Faraó, mas eu vou endurecer o coração dele. Aleluia. Eu vou endurecer. O problema é que a gente está vendo coisas acontecer na nossa vida, dentro da casa, no trabalho, em situações, e você não está entendendo que foi o próprio Deus que endureceu o coração. Agora, por que Deus disse a Moisés que ia endurecer o coração de Faraó? Porque ele conhecia o coração do povo dele. Ele conhecia o coração do seu povo e ele não queria que o seu povo saísse de qualquer maneira. Ele queria que o povo saísse acreditando que Deus poderia fazer todas as coisas. E aqui a gente começa a entender
Que Moisés, naquele contexto ali, dele faz o que Deus manda. Aí vem as 10 pragas. Eu não vou ficar só nas 9. As 9 pragas, Deus mostra o poder dele, porque a todo tempo o que Deus estava querendo foi mostrar para aquele povo egípcio, que Deus ainda faria a mesma coisa do que fez no passado com José. Deus não tinha mudado, ele continuava o mesmo, mas o povo se esqueceu de quem era Deus. E aqui ele está começando a dizer, veio as 9 pragas, e mesmo assim, ele não se rendeu, não liberou o povo. Ele disse, Moisés, aleluia, agora vai lá, diga ao povo, vai para o arraial dos judeus e avisa eles, se reúna todo mundo, que agora a 10ª praga vai ser a morte dos primogênitos. Vai ser um clamor, um terror tão grande. Aqui a gente pode imaginar que quando Moisés estava para nascer, o faraó da época tinha mandado matar todos os primogênitos que nasciam. Aqui Deus está dizendo, agora chegou o momento. Agora chegou o momento de eu mostrar a ele o meu poder. Ele matou o meu povo, agora ele vai ver. Agora ele está dizendo, agora vai prepare. Chame o povo, se reúna, mande matar um cordeiro e com aquele sangue, pega o sangue com a esponja e mande cada um na sua casa, expandir o sangue nos umbrais da porta. Porque quando o espírito da morte, quando o espírito da morte passar, aonde tiver a marca do sangue, esse não pode tocar, porque esse pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, está certo, Senhor. E aí quando começou o espírito da morte que passou pelo arraial, olha, entenda, que o espírito da morte passou pelo arraial dos judeus também. Ele não é isento do espírito da morte passar. O que vai diferenciar é a marca do sangue. É isso que faz toda a diferença. Não é estar dentro da igreja, não é estar todos os dias com a Bíblia. O que faz a diferença é a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia! Oh glória! Essa faz toda a diferença. Você pode não estar todos os dias na igreja, mas o seu coração está em Cristo. Você pode não estar todos os dias na igreja, mas você está no trabalho. Senhor, o meu coração é do Senhor. Senhor, o meu coração é teu. Eu pertenço ao Senhor. Porque o Senhor, quando o espírito da morte passar, ele não vai tocar naquele que tem a marca. Aleluia. Oh glória. Aleluia. E Ramsés fica, o faraó fica tão indignado, gritando, era prantos no Egito. Aí ele disse, manda um soldado lá, no arraial dos hebreus, para ver se alguém morreu. Ele disse, não, ninguém morreu. Porque tinha a marca do sangue do Cordeiro. Aí ele disse, chama Moisés aqui. Enraivado, chama Moisés aqui. Eu não quero mais ver esse povo na minha frente. Chegou o momento lá do versículo 14. Aleluia. Chama Moisés aqui, eu não quero mais ver esse povo na minha frente. Joga, sai daqui com o seu povo, vai embora, porque eu não quero mais ver a cara de vocês na minha linguagem. Mas não esqueça que Deus tinha dito a Moisés que ia endurecer o coração de Faraó. Nunca esqueça. Aí aqui Moisés reúne o povo. Chegou o momento, pega tudo, rápido, rápido. Porque ele pode mudar de opinião da noite para o dia. Então pega tudo rápido. Aí tem o seguinte, aí Deus dá uma ordem a Moisés. Diga ao povo que é para bater em todas as portas e pedir prata, ouro, bijuteria,
tudo, roupagem, sandália, porque eles entraram ricos, ficaram pobres, porque eles escravizaram. Mas eles vão sair daqui mais ricos do que o que entraram. Porque eu nunca chamo o meu povo para viver na miséria. Aleluia. Aí vai o povo batendo em todas as portas. E aí rápido, aquela coisa toda foi boi, foi tudo dando ao povo. Chegou para o momento de sair do Egito. E foi aquele povo todo no Egito, saindo pelo deserto de novo. Aí chegou o momento, quando aquele povo está caminhando, que olha para trás. Deus tinha endurecido o coração de Faraó. Por um momento, por causa da dor, ele tinha liberado o povo. Mas aí caiu em si. Quem vai trabalhar para nós? Quem vai amassar o barro para nós? Quem vai ser escravo? Porque eu sou príncipe. Ou os egípcios é daquela linhagem grande. E quem é? É o povo hebreu. Você entende que até hoje tem uma mentalidade do povo que mesmo que saiu do Egito, o Egito não saiu deles. Que eles precisam, têm uma necessidade de estar amassando barro para Faraó. Se não fosse assim, a igreja estaria cheia hoje. Porque é primícia, como já foi ensinado aqui. Mas tem aqueles que trocam a presença por trabalho, a presença por lazer. É errado? Não. Não, mas o dia do Senhor é errado. Porque o domingo foi designado para o dia da primícia do Senhor. Então tem pessoas que até hoje não conseguiram entender e acham que tem que botar uma roupa de ser pobretão, de ser miserável, uma roupa de coitado, uma cara de coitadinho, para poder receber do irmão. Ei, Deus já nos tirou desse lugar. Deus já nos tirou do Egito. E se você ainda está com situações, com modos de andar, modo de falar do Egito, hoje é dia de você deixar tudo, arrancar todas as roupagens que ainda está te alinhando ao Egito e vir para a presença do Senhor. Despida de você mesmo, mas cheio da graça de Deus. Porque Ele nunca vai deixar o povo dele morrer no Egito. E pior, de fome. O nosso Deus está mostrando o poder que Ele tem. Aleluia. E ali quando Ele chega, naquele lugar que é, na frente está o rio. Na frente está o mar. Atrás está Faraó. Aí o povo se desespera. É nesse momento das aflições da nossa vida que a gente esquece quem é Deus. É nesse momento que situações se levantam dentro de casa, no casamento, na família, em trabalho, ministério, em qualquer lugar. A gente não vê com os nossos olhos carnais o mover de Deus. Se lembre que Deus ficou calado 400 anos. Mas não desamparou o povo. A prova é que Deus se levantou. Um Deus que vê, um Deus que faz. Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. Entenda, Deus ouviu e Deus desceu para dar o livramento ao povo. É nesse momento que a gente perde as estribeiras e quer voltar para o Egito. E aí quando aquele povo se parou na frente daquele mar, para onde vai passar? Se a gente parar aqui na Boa Viagem, na frente desse mar, a gente vai ir alguém sendo perseguido por alguém, o que é que a gente vai dizer? Vou morrer afogado ou então ele vai me matar. Não é desse jeito? Mas aí Deus tinha dito a Moisés que ia endurecer o coração de Faraó para mostrar àquele povo o poder dele.
E o poder dele vai muito mais além de lhe tirar do Egito. O poder dele vai muito mais além de só você estar aqui dentro da casa do Senhor, não. Ele quer muito mais. Ele quer mostrar àqueles que não dão nada por você, que o Deus que você serve, que é poderoso em todas as áreas. E ali quando aquele povo se parou na frente daquele mar, aí se levantou contra quem? Contra o líder. E todas as vezes que tem situações que o líder te dá uma direção e nos seus olhos carnais não acontece, você vai se levantar contra o seu líder. Mas Moisés é uma tipificação aqui de mansidão. Quando aquele povo se levantou, olha para aqui, no 12 ele diz: não é esta palavra que falamos no Egito? Olha, eles já tinham falado no Egito. O 12, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque é melhor servir o egípcio do que morrer no deserto. O deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de passagem. Moisés era a prova real que eles tinham dito disso daqui. Que Moisés ficou 40 anos no deserto e não morreu. E veio para um propósito do Senhor. E quando os egípcios começam a colocar Moisés na parede, nós não tínhamos lhe falado que era melhor a gente ficar lá comendo pepino, cebola. O problema é que o povo se acostuma com qualquer coisa. O povo se acostuma em viver de miséria. Vocês sabiam disso? De viver de conta gota. Aí aqui ele está dizendo, a gente não tinha dito a você que era melhor ficar lá, servir a ele, mas amassando barro mesmo, sendo açoitado. Olha a mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo é que você tinha que ter o que comer, não ficar no deserto esperando. Eles não entendiam que açoite todos os dias estava fazendo, só crescia porque Deus tinha um propósito. O açoite que o faraó dava ao povo era o propósito de Deus, que quanto mais ele batia, mais o povo crescia. Quanto mais ele açoitava, quanto mais ele apertava o povo, mais Deus fazia ele crescer dentro do Egito. Mas fora do Egito, é você que tem que crer em Deus. Fora do Egito, chegou o momento que você saiu do Egito, está na presença do Senhor. Agora você tem que mostrar a sua fé. Agora chegou o momento de você mostrar a confiança do Deus que você serve. Aleluia! Não é porque você ouviu falar, não. É porque agora seus olhos estão contemplando. Aleluia! E aí Moisés disse. Aí Moisés com toda a mansidão disse. Porém disse ao povo, não temas. Não temas não, está no 13. Não temas, estai quieto e veja o livramento do Senhor. Aleluia. Veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que você viu, que você está vendo, olha, contemple agora, porque nunca mais... Você pode ver até outros, mas esse daqui que te perseguia, nunca mais você vai ver. Nunca mais você vai ver. Aleluia. Sabe por quê? O Senhor, sabe por quê? Porque não é você que vai pelejar, o Senhor pelejará por vós. Você só precisa ficar quieto, calado, porque você vai ver o livramento. Aleluia, não desista. Nunca desista da presença de Deus. Nunca desista. Aleluia. Aí Moisés foi clamar ao Senhor. Oh, Daremanai. Moisés como líder foi clamar ao Senhor. Aleluia, dizendo, Pai, Deus, olha o meu povo. O povo que o Senhor tirou do Egito está ali na frente do mar.
Aí o Senhor disse: por que clamas, Moisés? Você, eu já te entreguei nas suas mãos. O que você precisa está nas tuas mãos, Moisés. Aleluia. Leia no 15. Leia o 15. Por que clamas a mim? Diga ao povo que o quê? A ordem é o quê? A ordem é marchar. Diga ao povo que marche. Marchar para onde, pastora? Se na frente está o rio, o mar vermelho, marchar para onde? Se eu voltar, vou ver Faraó para me matar. No deserto, para onde eu vou agora? Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem nas suas mãos, Moisés? Eu já te dei autoridade. Aleluia. E autoridade você abre até esse mar, Moisés. Pega o teu cajado, derrama na casa, toca no mar agora. Toca no mar agora. Que ele vai se abrir com a sua voz. Porque não é Deus que está fazendo, é você, Moisés. É você que tem que fazer. É você que tem que mostrar a esse povo a autoridade que eu já entreguei nas tuas mãos. Oh, glória! Moisés vai e toca no mar. O mar se abre. Deus faz parede no meio do mar. Aleluia. Deus faz parede de um lado e do outro. O que é que eu entendo aqui? Que só tem um caminho. Só tem um caminho. Só há um caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não olhe para trás. Aleluia. A sua vitória está na frente. A sua vitória está em marchar na frente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que olha para trás não é apto de mim. Aleluia. Aí Moisés disse: bora, passa. E o interessante é que se a gente, quando vai dar mergulho no mar, a gente vê a lama por baixo, né? Mas o Deus disse: eles vão passar os pés enxutos. Nada pode tocar em você. Foi tudo preparado com excelência, com riquezas de detalhes. E a gente não entende a importância disso. Por qualquer coisa a gente quer parar. Por qualquer coisa a gente quer desistir. E o Senhor está dizendo: marche. A ordem para você, para a minha igreja, é marchar. A ordem para a minha igreja é me buscar na frente. É marchar. Você sabe, ontem eu estava assistindo. Não sei se alguém aqui viu. Como é o nome? Descende, é? Menino, que poderoso. Você sabe que eu já estou nisso daí há tempo, né? Dizendo que é um novo tempo para o nosso Brasil. Há um novo tempo para nós. Há um novo tempo para o povo de Deus. Mas, dá dando glória. Mas o que a gente precisa entender é que é momento de buscar ao Senhor. Como aquele povo, como Deus chamou Moisés como libertador, Jesus veio como um salvador. Mas nós que somos os cristãos aqui na terra, somos os pequenos Cristo na terra. E o que foi que Cristo fez na terra, irmãos? Você não viu momento nenhum
Jesus se degladiando com outro. Você não viu em momento nenhum ele querendo desistir. Olhe que foi perseguido, açoitado. Mas mesmo na cruz ele olhou para o povo, para o Pai e disse: perdoa-lhe, Senhor, porque não sabes o que faz. Chegou o momento de nós levar a palavra. Chegou o momento de nós saquearmos o inferno, marchando para Jesus. Marchando para Jesus. Chegou o momento do povo egípcio que está lá fora conhecer o Deus que a gente serve. E aquele evento em 5 cidades, em 5 estados, estava mostrando. Eu estava olhando, saiu no jornal da Bahia, saiu no Jornal Nacional, saiu em todos os jornais, dizendo: o povo evangélico se reuniu neste dia em 5 cidades para mostrar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Chegou o tempo de Deus, você manifestar a glória dele na sua vida aqui na terra. Ele, como é, pastor, é marchando. O povo está dizendo que não, mas você está acreditando nele. O povo, a sociedade, lá o Congresso pode estar dizendo que é tudo acabado, mas você serve um Deus que mata primogênito, que abre mar no mar vermelho, que faz grandes coisas, que mandou as pragas. E mesmo assim, qual é a prova que quer mais? Qual é a prova que quer mais? Eu te pergunto nessa manhã, qual é a prova que você quer mais? Que Deus é todo poderoso. Qual é a prova? É porque você ainda não está com o canudo na mão? É porque ainda não se casou? É porque ainda a porta não se abriu? Ei, você não sabe o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus é que você marche. O resto é Ele que faz. Você marchando e Ele trabalhando. Você marchando e Ele fazendo. Você marchando e Ele abrindo o mar. E Ele está dizendo: os egípcios que você está vendo hoje, jamais verá. Aí quando chega do outro lado, olha que Deus tinha dito: Ele vai chegar em Canaã. Canaã é lugar que mana leite e mel. Aleluia. Mas a visão ainda estava. Aí você entende porque muitos estão na casa do Senhor e ainda estão com a visão de Egito. Mas a gente tem que desistir deles? Não, de jeito nenhum. Você tem que fazer a diferença no meio da multidão. Você tem que fazer a diferença. Está todo mundo dizendo que não faz, que não existe, que não tem mais o que fazer. Mas você está firmado em uma rocha, que é Jesus Cristo. Enquanto o povo está dizendo que não tem jeito, você diz: tem jeito. Eu conheço um Deus todo-poderoso que faz. Eu conheço um Deus que me tirou lá de trás das malhadas, Davi, e agora me colocou aqui para reinar para um povo. Você não sabe onde Deus vai te levar, mas acredite que o projeto todo está pronto para a sua vida. Está tudo pronto, basta você ir em direção ao propósito. Aleluia. E ali quando o povo chega do outro lado e Moisés dizendo: vai, vai, vai. E ali Deus endureceu para o povo. Faraó, seus cavaleiros, ele pegou todos os carros do Egito. Todos os soldados, que era propósito de Deus. E ali vai ele. Deus induzindo, porque tudo aqui foi Deus que fez. Deus induziu para Faraó perseguir o povo
E quanto mais perseguia, mais o povo corria. Ele não podia olhar para trás. Se olhasse para trás, via Faraó. O caminho está na frente. E ali ele vê os egípcios, e quanto mais ele vê Faraó correndo, mais eles correm também. Você vê que tem situações na nossa vida que Deus coloca para a gente avançar, correr. Correr. Atrás está o perseguidor. Atrás está Faraó. Mas à frente você tem que correr. Porque senão o perseguidor vai te pegar. Mas Deus já abriu o caminho. Não olhe para trás. E ali quando chega do outro lado. Quando chegou do outro lado. Moisés, vem para cá. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, estende a vara. Se estende, deixa ele chegar mais perto. No meio do mar. Deixa eles chegarem mais perto para eles pensarem que vai tocar no meu povo. Mas eu serei glorificado em Faraó é agora. As pragas que eu mandei não foi suficiente. Agora ele vai ver o meu poder. Aí Moisés está com a vara suspensa. Quando chega perto, Deus disse: agora, Moisés, dá uma ordem ao mar agora, Moisés, e o mar vai se fechar. E o mar se fechou, e todos aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus foram exterminados. E aqui o Deus está dizendo: aquele povo que eu tinha dito a você que nunca mais você ia ver, você agora está vendo. Agora vai lá no versículo 30. Vai no versículo 30, porque Deus disse que ia mostrar ao povo. Deus não disse que você só ia ficar sabendo. Deus disse que ia mostrar. Olha, esse povo que você está vendo, nunca mais vocês vão ver. E quando chegou no versículo 30, o 30, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Aleluia. Fique de pé. Deus mostrou ao seu povo o que ele tinha dito. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, que tudo que você está passando, não temas. Não temas. Porque tudo tem um propósito de Deus na sua vida. Veja o livramento. Você, a única coisa que nós temos que fazer é o que aquele povo, naquelas 5 cidades, estado fizeram. Reunir para adorar ao Senhor. Não é você que faz, é Deus que faz. Não é você que opera, é Deus que opera. Não é você que vai com a sua força fazer nada. Mas Deus pelejará por você. Você só tem que ficar quieto, calado. E veja o livramento do Senhor que hoje Ele está te dando. Hoje Ele está te dando esse livramento. Mas há uma palavra liberada para o povo de Deus. Neste dia, neste ano de 2026. E Ele está dizendo: não, avance. O que eu tenho para dizer para vocês é: marche. É marcha. É marchar na minha presença. É marchar. Não importa o que esteja se levantando. Eu não mudei, eu continuo mesmo. Aleluia. O que você tem é enfermidade, marche, porque não, você marchando e Ele te curando. É problema dentro de casa, é você marchando e Ele operando dentro da sua casa. É filhos, é você marchando e Deus fazendo, trabalhando no coração dos seus filhos. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero lhe dizer: marche na presença do Senhor.
Marche, porque a ordem do Senhor para nós, para a igreja na terra, nesse ano de 2026 é marche. Não pare, não desista. É um novo tempo. Se lembre que eu preguei as 2 semanas atrás que Deus está largando as tendas. E Deus a largar as tendas vem mais trabalho. Vem mais esforço. Mas o Senhor está dizendo, não se preocupe. Porque quando eu mando, eu garanto. Ande, caço, remanai, cante o remanai. Se Deus está mandando você alargar as tendas da sua empresa, largue. Se Deus está mandando você caminhar nisso, caminhe. Se Deus está mandando você abrir empresa, abra a empresa. Porque Deus está dizendo, eu já tenho uma palavra lançada para você. Eu já tenho uma promessa. Ande nesta promessa. Ande, remanacaço, remanai. Mas os problemas não podem te paralisar. Os problemas que seus olhos estão vendo queriam paralisar aquele povo. E aquele povo se levantou contra o seu líder. Mas Deus está dizendo, avise a eles. Avise a eles. Porque esse egípcio que se levanta contra ele, tudo que ele está vendo, jamais ele verá mais. Porque eu sou o Senhor e estou dando livramento. É marchar. É marchar. Comece a ficar. Comece a marchar na presença do Senhor. O que é que o Senhor está dizendo? Não é hora de parar. Não é hora de parar. Não é hora de olhar para trás. Para trás, se você olhar para trás, você vai ver os egípcios. Você quer voltar para o Egito? Tem morte. No Egito tem morte. No Egito tem escravidão. No Egito está tudo pronto para te levar à destruição. Mas na frente tem vida. Na frente tem provisão. Tudo preparado para você. E Deus está dizendo, é tempo de marchar. É tempo de marchar na minha presença e não parar. Oh, Espírito Santo. Você pode falar em línguas. Fala em línguas. Porque Ele quer operar nesta manhã. Fala em línguas. Essa enfermidade não é para a morte. Libera o perdão. Libera seu coração. Porque Deus vai fazer coisas gloriosas na sua vida. É tempo de marchar. É tempo de avançar. Não olhe para aqueles que estão falando de você. Não olhe para aqueles que te perseguem. Se foi sua esposa, se foi seu marido, não olhe para ele. Ele só é um faraó que Deus endureceu o coração para tratar com o seu coração. Oh, aleluia. Ele é um faraó que Deus está usando para lhe colocar no lugar de destino que Ele já preparou. Aleluia. Oh, glória. Não desista jamais. Não desista jamais. Oh, nderemanakasu remanai prashanderemanai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o tempo está apertado. Se lembre que daqui para frente vai ficar mais apertado. Vai apertar mais. E se você não tiver com os olhos preparados, marchando para o Senhor, você vai morrer no deserto. Você vai voltar e atrás só tem faraó. O tempo está estreitando. Mas o Senhor está dizendo, eu abri caminhos no meio do mar para você passar. Só há 2 caminhos. Ou o céu ou o inferno. Só há 2 caminhos. Foi por isso que nesse caminho que abri no Mar Vermelho é uma tipificação de Jesus dizendo, só há um caminho. Se você olhar para trás, você vai voltar para o Egito. E lá no Egito está tudo preparado para a sua morte. Eu sou, diz Jesus, o caminho, a verdade
e a vida. Com essa palavra, eu quero lhe dizer: escolha o caminho certo. Se você ainda não escolheu o caminho de Jesus, ou está enfraquecido na sua fé, venha que a gente ora por você. Mas se você escolheu o caminho certo, eu quero lhe dizer: não olhe para trás. Se você já está nesse caminho, está passando por situações apertada, o inimigo te apertando, te açoitando, e você achando que Deus te esqueceu, Ele está dizendo: eu nunca esqueço do meu povo. Eu sempre trabalho para o meu povo. Ele diz: eu não durmo e nem tosquenejo. Eu estou sempre com os meus olhos atentos a toda situação na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, venha nesta manhã. Entregue a sua vida para o Senhor. Tem alguém no nosso meio? Todos são crentes. Aleluia. Se lembre que os umbrais da porta, o espírito da morte só não tocou aonde havia a marca do sangue. A marca do sangue faz toda a diferença. Então feche teus olhos.